Realmente é um privilégio estar aqui. O pastor falou que nós fazemos parte da família aqui, né? Eu também, quando venho aqui, eu me sinto muito feliz, como se eu estivesse na igreja do Jardim Florence. Então, eu quero agradecer a Deus por isso e também dizer que os irmãos do Jardim Florence mandam um abraço à igreja aqui também. Que o Senhor continue abençoando a vida de cada um de vocês, tá bom? Nós vamos meditar hoje, lá em Efésios, capítulo 6, apenas um versículo nós vamos ler aqui, é o versículo 13. Efésios, capítulo 6, o versículo 13, tá bom? Diz assim: portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e havendo feito tudo, ficar firmes. Vamos orar. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, nós queremos agradecer ao Senhor pela oportunidade de estarmos aqui nessa igreja local. Agradecemos pela vida de cada irmão, que o Senhor continue abençoando a cada vida, suprindo a cada uma das necessidades. Obrigado, Pai, por cada pessoa presente aqui nessa noite. Que o Senhor venha falar aos nossos corações aquilo que nós precisamos ouvir do Senhor nessa noite. Por isso nós oramos agradecidos em nome de Jesus. Amém. Amém. Irmãos, esse texto, Efésios capítulo 6, versículo 13, nessa linguagem, né? Portanto, tomai toda a armadura de Deus para que possais resistir ao dia mau e, havendo feito tudo isso, ficar firmes. Na NVI, nova versão internacional, diz assim: por isso, vistam toda a armadura de Deus para que possam resistir no dia mau e permanecer inabaláveis depois de terem feito tudo isso. Inabaláveis, né? E eu, vendo o dicionário grego lá para ver o significado dessa palavra, significa, ela compara essa palavra inabalável, à fundação de uma construção. Olha que interessante. O alicerce, a fundação de uma construção ali, tá bom? Então, só para nós termos uma ideia aqui, o tema dessa noite que eu vou falar aqui nessa noite é prontidão para o combate. Tantas coisas, irmãos, tem acontecido, está acontecendo e tem acontecido aí ao nosso redor, que nós nem imaginávamos passar. Nem imaginávamos. Passava nem pela nossa cabeça passarmos pelo que estamos passando hoje. Os sinais da volta de Jesus aí estão claros como nunca. E esses acontecimentos, na questão da pandemia aqui, isso tudo vem confirmar e até mesmo afirmar aí as verdades escritas na palavra de Deus, que a volta de Jesus é uma realidade e os sinais estão aí para todo mundo ver e ouvir. E quando eu estava, então, preparando esse sermão, preparando essa mensagem, eu comecei, então, a relembrar os planos que eu havia feito ali no último dia de 2019. No dia 31, nós nos reunimos na igreja e cada um... Obrigado, irmão. Nós fizemos ali alguns planos, né? E eu estava relembrando isso aí hoje, né? Planos que eu havia feito ali de estudos bíblicos, planos de visitas, planos de trabalhos, planos aí de viagens missionárias. Nós tínhamos aí algumas viagens missionárias para fazermos, e de repente, a partir de março, então, tudo mudou. Eu lembro-me ali das primeiras notícias, né, a respeito do Covid-19, quando ainda estava ali se espalhando por uma província da China, lá em Wuhan, né, eu pensava e falava comigo mesmo: esse vírus está muito longe, né, esse vírus está muito longe, eu acho que nem vai chegar aqui no Brasil. Eu achava isso, né? E o resultado, então, é que nós estamos chegando ao final de 2020. E esse vírus tem espalhado por quase todo o mundo. Quase todo o mundo. Alguns só escapando alguns países aí, né? Quase todo mundo. Fazendo vítima de todas as idades, jogando muitos países em uma crise sem precedente, dias difíceis. Dias muito difíceis, aí, dias de separação, dias de angústia, dias sem expectativas, dias de falta de esperança, dias que parecem não ter fim. Mas eu quero dizer uma coisa para você nessa noite:
que por mais que pareça que as coisas aí estão sem direção, por mais que as coisas pareçam que não irão acabar bem, por mais que as coisas pareçam aí que estão sem controle, eu quero que você lembre-se de uma coisa muito importante nessa noite, que se nós servimos a um Deus maravilhoso e está no controle total e absoluto de todas as coisas. Todas as coisas. Quando o apóstolo Paulo, então, ele começa esta carta aí aos Efésios, então, nós podemos observar ali que ele começa falando no capítulo 1 sobre quem é Deus, ele fala ali sobre quem é Jesus, ele fala sobre redenção, ele fala sobre adoção, ele fala sobre perdão, e ele descreve nessa carta aí o plano principal para a salvação da humanidade e fala do poder que ele tem sobre todas as coisas. E é por causa deste poder, quando nós entregamos as nossas vidas ao Senhor Jesus, nós podemos ter a maior vitória que um ser humano pode ter, que é a certeza da sua salvação. A maior certeza que nós podemos ter. Eu sempre falo isso, que na minha opinião, é o maior milagre que acontece. É quando alguém entrega a sua vida para o Senhor Jesus. Esse é o maior milagre. Quando o apóstolo Paulo, então, ele escreve esta carta, ele está vivendo ali como prisioneiro ali em Roma, sempre em companhia de um soldado pretoriano, da guarda pretoriana ali, em prisão domiciliar ele estava ali, mas de uma coisa ele tinha certeza, que o único que podia lhe dar força era o Senhor. De uma coisa o apóstolo Paulo tinha certeza, que mesmo naquelas circunstâncias que ele estava passando ali, o Senhor estava cuidando e estava fortalecendo a sua vida. Ele tinha essa certeza. E eu pergunto para cada um que está aqui nessa noite, e a mim também, onde nós temos nos fortalecido? Onde cada um de nós tem nos fortalecido? Será que nós temos nos fortalecido nas nossas próprias forças? Será que nós temos nos fortalecido na força de outras pessoas, confiando em governo, confiando em pessoas? A verdade é que somente em Cristo eu me fortaleço. Somente em Cristo. Quando nós lemos o apóstolo Paulo escrevendo então esta carta aos Efésios, e lá em Efésios capítulo 6, versículo 13, o texto que nós lemos aqui, nós vimos ele exortar a igreja a lutar contra o mal, utilizando como arma a palavra de Deus. A palavra de Deus. E irmãos, olha, não existe arma melhor e mais poderosa do que a palavra de Deus. Não existe. Na palavra de Deus nós podemos ver aí renovar as nossas forças. Através da palavra de Deus, ela nos dá ânimo para viver, nos dá confiança para sobreviver, nos dá o conforto quando nós passamos por lutas, nos dá a segurança de quando nós entregamos a vida para o Senhor. A segurança de que um dia nós estaremos com o Senhor, morando no céu com Ele. Essa é a segurança. A igreja de Éfeso ali, para os irmãos terem uma ideia, ela não era uma igreja pequena. A igreja em Éfeso ali não era uma igreja aventureira. A igreja em Éfeso não era uma igreja problemática como era a igreja em Corinto. A igreja em Éfeso não era uma igreja com perguntas acerca da vida após a morte ali, como a igreja em Tessalônica. A igreja em Éfeso também, ela não era uma igreja atrelada aos antigos costumes ali, como era a igreja de Colosso. Éfeso, irmãos, era uma igreja ali embasada na palavra de Deus. Éfeso era uma igreja ali alicerçada na doutrina da palavra de Deus. Em Éfeso ali, Éfeso conheciam tudo, praticamente tudo ali. Já tinham passado por muitas coisas, já tinham passado por coisas terríveis ali e permaneciam firmes no Senhor. Lógico que tinham seus problemas também. Não era uma igreja perfeita. Eles tinham seus problemas, né? Mas permaneciam firmes no Senhor até aquele momento. Em toda a vida do apóstolo Paulo dedicou-se a maior parte do seu tempo ali no ensinamento da igreja em Éfeso. Das igrejas que o apóstolo Paulo fundou ali, Éfeso, irmãos, foi a igreja em que mais tempo o apóstolo Paulo passou. E se nós lermos lá em Atos capítulo 19, versículo 1, até Atos capítulo 20, versículo 31, nós vamos observar que o apóstolo Paulo, ele passou cerca de 3 anos ali em Éfeso, ensinando ali os irmãos de Éfeso. Ensinando, estimulando a fé dos irmãos.
ensinando os irmãos a praticarem a palavra de Deus. E o apóstolo Paulo, antes de falar sobre este dia mau, sobre esses dias aí de dificuldades, ele exaltou a igreja de Cristo, ele falou sobre poder, ele falou sobre a família, ele falou sobre marido, ele falou sobre esposas, ele falou sobre filhos, e alertou os crentes de Éfeso ali também, que não deveriam se embriagar com o vinho da contenda, mas deveriam encher-se do Espírito Santo. O apóstolo Paulo, ele havia ensinado a eles ali coisas profundas a respeito do reino de Deus. E no último capítulo de Efésios, no último capítulo, capítulo 6, Paulo então estimula ali a igreja em Éfeso a ficar firmes no Senhor. Porque eles ali, irmãos, eles passariam por dias difíceis, eles passariam ali por batalhas espirituais, eles passariam por dificuldades, eles passariam por dias maus, eles seriam dias ali em que a igreja de Cristo ali seriam queimadas a fogo, seriam dias onde a igreja de Cristo seriam destruídas, seriam dias onde os seus membros seriam arrastados ali pelas ruas, seriam dias em que os seus membros ali seriam colocados como espectadores diante da arena, seriam ali trucidados, cortados ao meio, esfolados vivos, queimados até virar cinzas. E o apóstolo Paulo então estava preparando a igreja ali para esses dias maus que iriam vir pela frente, que eles iriam enfrentar. E ele deu um conselho à igreja. Ele deu um conselho: estejam preparados para esse dia. Estejam preparados para esses dias difíceis. O recado que o apóstolo Paulo estava dizendo à igreja de Éfeso era: não importa as dificuldades que vocês irão passar, não importa as perseguições que vocês irão sofrer, continue firmes no Senhor, continue firmes, se mantenham focados nas promessas do Senhor, não desanimem, não percam a esperança, não desanimem na fé, mas se fortaleçam naquele que te dá força. Fortaleça no Senhor e na força do seu poder, como diz Efésios, capítulo 6, versículo 10. E eu tenho certeza, irmãos, que esses dias difíceis que têm surgido na nossa vida, eu até estava falando esse dia para minha esposa, que quando essa pandemia passar, a primeira coisa que eu vou fazer, chegar na igreja, é dar um abraço bem apertado em todos os irmãos. Porque, irmãos, como eu acho que os irmãos também têm a mesma coisa, sentido falta desse abraço, né? Hoje nós só temos que dar um toquinho, né? Então, eu quero dar um abraço bem forte em cada irmão, né? Porque eu sinto saudade disso. E estamos passando por um momento difícil. Eu tenho certeza que esses dias difíceis, então, têm surgido em nossas vidas para colocar cada um na balança, para ver se nós confiamos no Senhor ou confiamos em nós mesmos. Todo mundo numa balança só. Esses dias difíceis têm surgido aí para ver se nós temos a coragem de levantar as mãos para o céu e agradecer aí ao Senhor por tudo que Ele tem feito em nossas vidas, mesmo que essas coisas sejam essas dificuldades que nós temos passado. Confiando, irmãos, que o Senhor aí tem o melhor para nossas vidas, e Ele conhece aí a nossa jornada, Ele conhece cada coisa da nossa vida, cada área da nossa vida. Ele sabe as dificuldades que nós temos passado. Mas permaneçam firmes no Senhor, irmãos, não desanimem. Há casos de muitos irmãos que têm abandonado a fé, têm esfriado na fé, nem culto tem aparecido mais. É triste nós vermos isso, mas permaneçam firmes no Senhor e na força do seu poder ali. A palavra de Deus em 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 18 diz: em tudo dai graça, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Esse ensinamento tem que fazer parte da nossa vida todos os dias. Esse versículo tem que fazer parte da nossa vida todos os dias. Nós precisamos ter um coração grato ao nosso Deus todos os dias. O tempo todo nós temos que ter um olhar de gratidão e conseguir ver aquilo que o Senhor tem realizado nas nossas vidas, irmãos. O tempo todo nós temos que ter um olhar de gratidão e conseguir ver até mesmo no meio das adversidades, das adversidades que nós temos passado aí, o cuidado que o Senhor tem tido para cada um de nós. Agora pense comigo, o Senhor tem nos dado vida,
O Senhor tem nos dado saúde, o Senhor tem cuidado da nossa vida, o Senhor tem cuidado da nossa casa, o Senhor tem cuidado da nossa família, o Senhor tem cuidado da sua igreja. E se alguma coisa não está bem, irmãos, pode ter certeza, vai ficar bem. Vai ficar bem, porque o Senhor é fiel. Ele é fiel com cada um de nós. Sabe por quê? Porque o Senhor é fiel, Ele tem cuidado e continuará cuidando de cada um de nós. E muitas vezes nós esquecemos disso. Este momento que estamos passando são momentos aí de crescimento e aprendizado por parte do Senhor. Portanto, não desanimem. Não desanimem. Eu sei que não é fácil a gente ficar de máscara. Não é fácil. Não desanime, fique firme, permaneça firme no Senhor, não murmure, pelo contrário, tenha um coração de gratidão a Deus, mesmo diante dessas lutas. Gratidão, irmãos, ao Senhor. Hoje eu estava orando e estava pensando, né? Senhor, nós estamos em outubro, né? Estamos aí um pouquinho mais de 2 meses, né, para o final de 2020. Eu estou com saúde, a minha família está com saúde, os irmãos em Cristo aí estão com saúde, alguns estão passando por algum problema, sim, mas estão firmes, estão bem, graças a Deus, né, graças ao Senhor, estão bem. Eu fiquei pensando ali, temos muitos motivos, para agradecer, para enxergarmos o cuidado e a provisão e a bênção que o Senhor tem em todos os detalhes das nossas vidas. Todos os detalhes. Você pode até perguntar aqui, está aí no banco perguntando, irmão Valentim, olha, você não tem ideia do que eu estou passando. Você não tem ideia do que eu estou passando. Perdi meu emprego, eu fiz alguns exames e os exames não foram bons, os resultados não foram bons. A minha saúde não vai bem, não estou muito bem de saúde. A minha família está enfrentando algumas dificuldades, eu perdi um ente querido. O que nós temos que entender aqui é que lutas, irmãos, fazem parte das nossas vidas. Fazem parte da nossa vida. Ser crente não é pular de alegria. Ser crente aí não é só brincar. Ser crente não é só dar risada. Vida cristã, irmãos, não é aí um parque de diversões. Não é uma colônia de férias. Ser crente, às vezes, é sofrer. Ser crente, às vezes, é ser humilhado. Ser crente, às vezes, é ser perseguido por amor ao Senhor Jesus Cristo. Mas os nossos problemas que enfrentamos na nossa vida, diante das dificuldades que estamos passando, não chegam nem perto das dificuldades que os discípulos passaram. Chega nem perto. Porque muitos deles, eles tiveram que dar a sua própria vida pelo avanço do Evangelho. Por isso, irmãos, fique firme, não desanime, enche o teu coração das promessas do Senhor, tenha fé de que tudo isso vai passar. Vai passar uma hora. Confie no Senhor. A palavra de Deus diz em Romanos capítulo 8, versículo 37, 8:37, que nós somos mais que vencedores em Cristo Jesus. Mais que vencedores. A palavra de Deus diz também em 2 Coríntios capítulo 4, 17, que essas momentâneas tribulações aí, que não vão nos tirar da presença do Senhor. Romanos capítulo 8, versículo 36, a palavra de Deus diz também que nós somos entregues à morte todos os dias. Salmos capítulo 30, versículo 5, diz assim, que a alegria do Senhor, ela se renova a cada manhã. Cada manhã. O sol, irmãos, nasce para todos. A diferença é como passar o vale. O ímpio vai passar sozinho, mas o Filho de Deus, o Senhor, vai estar ao seu lado, acompanhando, ajudando, fortalecendo na travessia do vale. Você cai, o Senhor está ali. Levanta, meu filho. Levanta, eu estou aqui. Levanta. O Senhor vai estar ao seu lado, te ajudando a enfrentar as dificuldades que você tem passado na sua vida. Não permita que a dor, não permita que a tristeza, não permita que o sofrimento tire você da alegria de estar na presença do Senhor. Não deixe, irmãos.
que isso venha atrapalhar a sua vida. Não permite que as tribulações, não permita que os obstáculos que estão diante de você ali, faça você desanimar e até mesmo desistir dos caminhos do Senhor. Não deixe, irmãos, não permita que essas lutas, que essas dificuldades que você tem passado, enfrentado aí, faça você desistir até mesmo de estar na casa do Senhor, assistindo os cultos. Lógico, tem os irmãos que têm algumas restrições, não podem estar, com certeza queriam estar aqui, e não podem, né? Esses irmãos não estou falando deles, né? Estou falando daqueles que podem e não estão. Fique firmes. Precisamos entender que existe um Deus que podemos recorrer a cada momento da nossa vida, que existe um Deus aí que nos dá a vitória, que existe um Deus que nos protege em todo o tempo. O Salmo 23:4 diz: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. O Senhor está conosco a cada momento da nossa vida. Sabe o que isso significa? O Senhor está dizendo: eu estou com você, não temas mal algum, eu te protejo, eu te guardo, eu cuido de você. É promessa do Senhor. Ainda que as lutas, ainda que as coisas não estão dando certo na sua vida, ainda que a sua saúde não esteja bem, ainda que as provações venham a abalar até mesmo a sua fé, ainda que tudo isso venha tentar fazer você desistir, o Senhor está dizendo: eu sou o teu porto seguro. O Senhor está dizendo: eu te sustento, eu sou o teu refúgio, eu sou o teu norte. Não desanime. Fique firme, igreja. Permaneçam firmes no Senhor. Eu acredito que tudo isso que está acontecendo conosco não é para desanimar, não é para fazer nós desistirmos dos caminhos do Senhor, mas para servir de testemunho, como Deus tem cuidado das nossas vidas. Testemunho. Irmãos, eu confesso que às vezes a gente fica, às vezes a gente quer até mesmo desanimar. Somos humanos, né? Hoje fazem 10 dias que o meu cunhado me faleceu, vítima de Covid. 10 dias. Cunhado muito querido, né? É o irmão mais novo da minha esposa. E a gente fica meio abalado, né? A gente não espera, né? De repente estava bem, 5 dias, foi internado, num dia entubou, morreu no mesmo dia. Rápido. Rapaz forte. A gente não espera. Por isso, irmãos, temos que estar preparados. Graças a Deus que Ele tinha Jesus como Salvador. E um dia nós vamos encontrá-lo lá no céu. Mas eu digo para você que não tem Jesus: olha, pense bem, não perca tempo na sua vida, entregue sua vida ao Senhor Jesus, o único que pode te dar a certeza de que um dia você vai estar com Ele, entregando sua vida ao Senhor Jesus. Não perca tempo, entregue sua vida a Jesus o mais rápido possível. Então, nós temos aí que dar bom testemunho. As pessoas estão vendo ali, as pessoas ao nosso redor estão vendo a nossa atitude diante da pandemia, diante das dificuldades, diante das lutas. E muitas delas, diante da nossa atitude, vai querer conhecer esse Deus maravilhoso que nós conhecemos. Diante da nossa atitude, diante de umas dificuldades, as pessoas vão ver: nossa, o que acontece naquela pessoa que está tão sereno? O que acontece? Eu quero conhecer essa igreja, eu quero conhecer esse irmão, eu quero conhecer esse Jesus. Irmãos, então testemunhe o que Deus tem feito na sua vida diante das lutas e dificuldades. Mateus 28:20 diz: eu estou com você todos os dias. Não é somente um dia, é todos os dias da nossa vida. Todos os dias. Seja na pandemia, sem pandemia, todos os dias da nossa vida o Senhor está conosco. Eu quero terminar o pensamento dessa noite aqui. Paulo, então, ele termina essa carta aos Efésios a partir do versículo 18, do capítulo 6 aí, falando sobre oração. Então, capítulo 6, a partir do versículo 18, ele começa a falar sobre oração. Ele nos mostra ali como nós nos achegamos a Deus e como as orações são importantes e indispensáveis na nossa caminhada com Cristo.
Mas o mais interessante aqui é que o apóstolo Paulo, ele escreve esses versículos finais aí dessa carta, dizendo: orem por mim. Já parou para pensar nisso? No versículo 19 ele fala: orem por mim. Orem por mim. Paulo não diz ali: olha, orem para que eu seja libertado. Lembram? Ele estava preso, prisão domiciliar. Orem para que eu seja libertado. Ele não diz ali: orem para que eu saia o mais rápido possível. Ele não diz: orem para que eu tenha um plano de fuga. Orem para que porque eu não estou mais aguentando ficar nessa prisão domiciliar. Paulo não diz isso. Mas ele pede, ele simplesmente diz ali: orem por mim, porque eu quero estar fortalecido por Cristo. Se você ler a carta final ali, os versículos finais, eu quero estar fortalecido por Cristo. Orem por mim, porque eu quero continuar fazendo a obra de Deus. Agora, irmãos, portanto, irmãos, cada um de nós aqui, ore uns pelos outros. É muito importante. Eu quero terminar o pensamento falando sobre isso. Orar pelos outros aí, para que mesmo diante das lutas, que mesmo diante das dificuldades, mesmo diante dessa pandemia que nós estamos passando, nós possamos estar firmes nesta fé que uma vez foi entregue aos santos. Permaneça firme. Orando uns pelos outros, é importante. O apóstolo Paulo pedindo: ore por mim. Ore pelo irmão, ore pela igreja, lembre sempre dos irmãos. E com certeza, irmãos, com certeza, em Cristo nós somos mais que vencedores. E que o Senhor abençoe a vida de cada um de vocês, cada um de nós aqui, a mim, a nossa família, a Igreja do Florense. Continue ali nos fortalecendo. E cada um continuemos firmes nos caminhos do Senhor. Fico feliz em estar aqui com os irmãos, que o Senhor continue abençoando a vida de cada um de vocês. Vamos orar.